E eu vou retomar um assunto de muita importância, até porque esta é a primeira TV e internet do Brasil e que atinge o mundo todo, e ano que vem nós teremos sérios problemas imobiliários, mercê dos problemas econômicos que estão vindo aí no Brasil mesmo que na surdina. Trouxe para o nosso programa o professor Vitor, é um prazer recebê-lo, professor de Direito do Código de Defesa do Consumidor da PUC São Paulo, certo? Certo. É um prazer recebê-lo. Dr. Marcelo Paula Lima, também advogado também e mestrando na PUC em Direito Civil. É isso, doutor Marcelo? Sim, perfeito, é isso mesmo. Então, hoje eu quero relembrar com vocês. A defesa do consumidor veio pela nossa Constituição Federal em 1988, com 3 artigos. Eu vou até ousar aqui brincar com o professor Vitor. É o direito que mais aparece na Constituição Federal, né? Porque para aparecer em 3 artigos é porque ele é muito importante, não é isso? Olha, não é dos que mais aparecem. Em 88, o movimento estava ainda num caráter embrionário. Sabe que existe até uma proposta de emenda constitucional para que insira na Constituição Federal o que são os direitos básicos. Mas foi uma grande iniciativa de se ter na Constituição os direitos do consumidor. Mas não é ainda o dos mais presentes, falados. Dos mais falados. Mas, de qualquer jeito, ele veio no nosso mundo jurídico. Eu já comentei aqui com vocês que eu tenho uma posição, não sei se os doutores aqui, meus colegas concordam com isso, mas é um grande avanço jurídico. Eu acho que todo cidadão hoje no Brasil já demandou na área do consumidor, ou como consumidor, ou como prestador de serviço ou fornecedor. Mas, para mim, filosoficamente falando, é um grande retrocesso ter que ter uma norma dizendo assim, olha, me respeite, hein? Olha, não me engane no peso da carne. Olha, não me engane com esta mercadoria. Eu acho um grande retrocesso e, como sociedade, eu preferiria que o Brasil não precisasse dessa regra. Doutor Vitor, doutor Marcelo? Sabe, tem até o ditado chinês que fala, quanto mais fraco o povo, maior o muro que o protege. Se a gente analisar dessa forma, o Código de Defesa do Consumidor, que é uma norma extremamente rigorosa, é exatamente por isso. Talvez a gente estivesse, talvez ainda estejamos, num momento de muita fragilidade no que diz respeito a noções e conceitos de cidadania, porque o Código, na verdade, ele traz conceito de cidadania, é isso que ele busca implementar. Exatamente. Sendo até um pouco mais radical, existe um professor na PUC de Teoria Geral do Estado que ele fala que, na verdade, esse princípio, ele coloca em outras palavras, quanto menor a moral de um povo, mais o direito tem que agir para socorrer essa sociedade. Quanto mais alta a moral presente nessa sociedade, menos o direito positivo, aquele direito escrito, se faz necessário. Pois é, então, relembrando o que eu sempre falo aqui, que pena que o Brasil é um dos países que mais leis faz diuturnamente, leis assim extremamente desnecessárias, como ficar achando nome para praça, homenageando pessoas, quando poderíamos estar tratando dos direitos básicos do nosso país. Mas então, dentro desse contexto, eu quero retomar o assunto do setor imobiliário. Eu acho que muitos empreendimentos, a gente abre jornal, as folhas mais bonitas, propagandas de 4 páginas de lançamento dos condomínios, um chamariz para o consumidor, e aí você passa em frente às obras, algumas já paradas, outras ameaçando parar, porque se avizinha essa crise que está aí. Então, quais são os direitos do consumidor nessa área? E aí eu vou começar do básico, né? Como o consumidor, aliás, o que o consumidor precisa fazer ao procurar um empreendimento, o sonho de vida dele, um apartamento, uma casa, enfim. Doutores, a palavra é toda de vocês. Deixa o Marcelo responder em primeiro lugar, né? Os mais jovens. Vamos começar por essa ordem. Não, vamos lá. Primeiro, o consumidor, se for adquirir, primeiro tem que fazer uma distinção se ele vai adquirir um imóvel na planta, um imóvel novo, ou se for adquirir um apartamento usado. Vamos, então, começar pela análise de um imóvel novo. Ao se adquirir um apartamento na planta, o consumidor deve ter cuidados essenciais, principalmente, você vai ter condições de pagar o preço que está estipulado, não só o preço fixo na data de hoje, mas sabendo que esse preço vai sofrer correção monetária ao longo dos anos e que no final esse valor pode ser 10, 20, 30% o valor que é hoje, que se encontra atualmente. E não só isso, após a entrega da obra, ainda vão correr juros de 1% ao mês ou até um pouco mais.
que serão devidos ou para o banco ou para a própria incorporadora. Então, a grande preocupação é saber se esse imóvel vai caber no orçamento do consumidor. O segundo é saber se a empresa, se a incorporadora é uma empresa séria no mercado, que tem se mostrado competente, se tem se mostrado atenta na entrega das suas obrigações, se não tem cometido muitos atrasos e se tem solvibilidade financeira, se ela conseguirá, ainda que numa hipótese de atraso ou de inadimplemento no cumprimento do contrato, se ela vai conseguir indenizar o consumidor de forma adequada. Acho que essas são, em termos de compra de apartamento na planta, são as duas grandes preocupações que o consumidor tem que ter. Mas aí fica a pergunta, mas como é que o consumidor vai saber se aquela incorporadora, aquela construtora é boa, não é boa, está com problema, tem como ele fazer essa projeção? Como é que ele faz para se proteger? Porque hoje está tudo bem, amanhã essa corretora já está com um monte de processos, está para quebrar e esse consumidor não sabe. Existe algum mecanismo para isso? Existe. Então conte, por favor. Eu acho que só complementando um pouco o que o Marcelo falou, uma questão interessante. Eu estava conversando com um amigo que queria comprar um apartamento de R$700 mil. Ia financiar. Eu falei assim, olha, você fez a conta, se você consegue pagar? Ele falou assim, não, claro, eu dou uma parcela de 20, mais 30, dou R$100 mil de entrada e financio 600 mil. Eu falei assim, olha, se você financiar R$600 mil, só de juros, você vai pagar por mês, em média, R$5 mil. Então, se você pagar uma prestação de 5.500, 5 mil é juros, 500 é... Você não tá e as pessoas costumam até se assustar com isso, porque analisam muito mais se a parcela cabe no bolso do que o valor de juros que se paga em razão da parcela, que são, enfim, você está tomando dinheiro no mercado e você vai pagar isso. Então, analisar a condição financeira é analisar não só se a parcela cabe no bolso, mas também fazer a projeção de quanto a pessoa paga, porque tem pessoas em todas as situações, né? Às vezes mora de aluguel, então comprar um apartamento na planta pode não ser um tão bom negócio do que você financiar um apartamento próprio. Então são situações que o consumidor tem que analisar para verificar se realmente vale a pena. Agora o que você perguntou, como escolher a construtora? O Marcelo falou bem, as construtoras, obras paradas e assim por diante. Muitas, pelo menos as grandes, né, todas as grandes construtoras, em alguns anos atrás, lançaram em seus balanços grandes prejuízos. Então, as construtoras tiveram prejuízo por conta de atraso de obra, uma série de coisas. E de 2012 para cá começaram a se recuperar e passaram a gerar lucro. Como o consumidor vai separar o joio do trigo? Eu acho que pela internet, que é a forma mais fácil de consulta, os consumidores têm à sua disposição o site do Procon, é uma ferramenta. Então, dependendo do estado, se for em São Paulo, é procon.sp.gov.br. procon.sp.gov.br. O consumidor tem um site, que é o site do Ministério da Justiça, que ele consegue localizar demandas do Brasil inteiro. Então, é o SINDEC, que é o Sistema Nacional de Informação de Defesa do Consumidor. Então, colocando em qualquer buscador, o consumidor vai localizar esse sistema. Esse é um software que é gratuito, disponibilizado pelo Ministério da Justiça. Ele consegue separar por estado e por município, identificar quantas demandas uma construtora tem nestes municípios. E a partir daí ele consegue verificar algumas questões que são importantes. Eu acho que é importante que o consumidor, quando verificar o volume de demandas, tente identificar também qual é a construtora, porque o volume de demandas tem que ser, de alguma forma, relativizado com o tamanho da construtora. Com certeza. Se eu tiver uma construtora grande com 10 demandas, é uma coisa. Se eu tiver uma construtora pequena com 10 demandas, é uma proporção diferenciada. Então, e só interrompendo, o SINDEC, ele atende, dá para pesquisar em outras áreas também, em tudo? Qualquer área. Em qualquer área, olha, qualquer área. Ferramenta fundamental para os seus negócios. O SINDEC ele é uma ferramenta importante de gestão para o consumidor e para a própria empresa. Sabe que tem muita empresa que fica analisando os concorrentes, né, até para gerar, fala o seguinte, olha como eu estou bom, olha como eu estou ruim, ou poxa, por que tal empresa consegue não ter demandas ou resolver tantas demandas e eu não consigo? Então, o SINDEC, que é uma ferramenta de implementação de cidadania, que é, olha, eu quero informação de como as empresas se comportam. Ele serve para a empresa e hoje serve para o consumidor. Então, funciona assim. O sujeito entra lá no mj.gov.br, vai no link Meus Direitos, e aí ele vai encontrar o direito do consumidor, e aí na parte de baixo, assim só falando, vai estar lá SINDEC. Clica no SINDEC,
vai aparecer um mapa do Brasil e ele escolhe qual estado e qual município ele quer consultar. Ele pode fazer de diversas formas a consulta. Pessoa, nome da empresa, faixa etária, uma série de coisas. Então eles colocam fornecedor e digitam o nome da empresa e aí vai aparecer. É importante que o SINDEC é uma ferramenta utilizada por órgãos oficiais do governo, ou seja, é uma ferramenta que goza de bastante respeitabilidade e credibilidade. E aí a sugestão é que ele verifique as demandas. O SINDEC e os sistemas dos PROCONs, eles informam como as empresas tratam essas demandas. Então, que tipo de informação o internauta vai achar no SINDEC e nos sites dos PROCONs? Um índice que a gente chama de índice de solução, que é quantas demandas a empresa apresentou no PROCON e quantas ela resolveu. Então, esse também é um indicador importante para o consumidor analisar, porque talvez a empresa tenha tido um problema, mas ela tem uma alta ou baixa disponibilidade em resolver. Então, essa é uma segunda forma do consumidor entender e escolher um pouco melhor. E afora os dados de PROCON, o site dos tribunais de justiça. Então, em São Paulo, tj.jus.br, ele entra lá, coloca o nome da empresa, vê os processos que tem e assim por diante. Ok. Agora... Voltando um pouco, né? Se o consumidor do seu turno estiver procurando por um imóvel usado, as preocupações são um pouco diferentes. Nesse caso, o consumidor tem que se preocupar, tem que pedir certidões do imóvel, certidões das pessoas, dos vendedores, nos tribunais de justiça do seu estado. Tem que se preocupar com a conservação do bem, se existem, de repente, rachaduras, infiltrações, coisas que devem constar do instrumento, tem que constar do contrato para ver quem vai ser a responsabilidade. E, lembra de mais alguma, Vitor? Acho que de imóvel usado... Olha, é que são tantos os detalhes. Por exemplo, às vezes um detalhe bobo que escapa assim, quando se faz essa busca, verificar se o sujeito que está vendendo o apartamento, se ele, por exemplo, é dono de empresas. Por quê? Porque se ele for dono de empresas e eventualmente as empresas tiverem débito, eventual consequência pode reverter. Como que ele faz? Na junta comercial, até mesmo pela internet, quem tiver até a nota fiscal eletrônica, você tem uma senha que você consegue fazer a consulta. E verifica, por exemplo, se o Vitor tem alguma empresa. Se alguém fosse comprar um apartamento meu, verifica se eu tenho, e o conveniente seria pedir certidões dessa empresa também. Isso para os mais cuidadosos, para os mais cautelosos, o que é sempre recomendável. O que nós temos visto é que o imóvel usado, para quem não tem nenhum imóvel ainda, talvez seja um negócio melhor do que um imóvel na planta, porque custa bem menos e você financia pelo sistema nacional, enfim. Pode ser que nesta conta que o Dr. Vitor fez, né, que saia mais barato. E aí depois você parte para um apartamento novo, né? Eu acho que tem que pensar se cabe no bolso. O brasileiro é muito afoito a fazer compras e muitas vezes ele acaba sendo prejudicado. Mas então vamos lá, contrato assinado. 2 perguntas. Se a obra atrasar, o que pode fazer o consumidor? Quanto tempo seria razoável esperar? É importante se reunir com os outros condôminos daquele prédio? Como é que ele pode fazer? Ou é melhor, ao assinar, já imaginar que vai atrasar um pouquinho? Olha, você falou no começo, né, Rosana, que a ideia de casa, imóveis, tem a ver com sonho. E a pessoa comprar a casa própria é o início da construção do sonho. Então é difícil você começar um sonho já pensando em adiá-lo, né? Ninguém, assim, então você tem que construir o sonho pelo menos com uma certa previsão. Mas a discussão é o seguinte, né? Quais são as discussões que existem hoje sobre atraso? Uma discussão que tem nos tribunais, no PROCON, é uma cláusula que usualmente tem nos contratos imobiliários, que é a cláusula de 180 dias, que permite que a construtora postergue a entrega da unidade imobiliária em até 180 dias sem penalidade. E essa cláusula gera uma confusão. E eu vou falar um pouco dos entendimentos que existem, porque eu acho que muito do que a gente conversa e discute, e direito, às vezes o problema é isso, tem posição para todo lado, e às vezes a pessoa fala assim, bom, então em quem eu acredito, na posição A ou na posição B?
Então, eu acho que o mais importante é o consumidor ter a informação. Exatamente. E a partir daí ele consegue fazer a sua escolha da forma que lhe for mais confortável. Exatamente. Podendo prever que tanto a opção A ou a oposição B podem acontecer. Então, do prazo de 180 dias, a gente tem as posições contrárias a isso. Então, uma posição muito forte, contrária a essa cláusula de tolerância, é o nome dado a essa cláusula, é do PROCON de São Paulo. E dos PROCONs de uma forma que eles falam o seguinte, olha, é inadmissível uma empresa dar um prazo prevendo que vai atrasar, né? Por que já não se embute o Esse prazo de prazo na 180 entrega? dias e daí já se dá uma previsão específica para isso? Então, esse é o argumento de quem é contrário à cláusula. Não, e sem dar prazo igual para o consumidor de atrasar o pagamento por 180 dias. Isso, Que também é a linha de raciocínio do PROCON. Não tem essa Reciprocidade, o princípio vamos da falar assim. reciprocidade. Quem é favorável a essa cláusula vai dizer o seguinte, olha, o contrato de incorporação imobiliária é um contrato complexo, que não está sujeito só às funções da empresa. Então eu dependo de cartório, eu dependo de cartório de registro de imóveis, eu dependo de Ministério mão de Público obra, em questões do Ministério Público em ambientais. questões ambientais. Então eu tenho uma série de variáveis que dificultam eu estabelecer um prazo, já que eu não dependo única e exclusivamente de mim. E sem contar, e aí tem discussões e até do ponto de vista financeiro, que é o seguinte, atrasar a obra não é lucro. E aí tem várias contas. Tem contas que vão falar que a cada ou dia ou mês de atraso diminui 1% da rentabilidade, porque o contrato imobiliário, grosso modo, ele funciona assim. A empresa vende e ela tem que fazer a obra custar aquilo que ele já vendeu. Porque se tiver qualquer aumento de produto, serviço, tudo isso vai comendo da lucratividade. Então, esses são os dois posicionamentos. De um lado, o consumidor, de um outro lado, a empresa. O que de alguma forma, na minha concepção, poderia equilibrar um pouco essa relação? É o consumidor saber que isso vai funcionar dessa forma. Porque para as empresas existe o seguinte posicionamento. Quanto antes eu entregar, melhor. Por quê? Claro. É quando da entrega Que ele recebe. que eu recebo grande, assim, né, a maior parte da financiamento. Então, não tenho nenhum interesse em atrasar um dia, quanto mais 180 dias, quanto mais, enfim, mais de um ano. E para o consumidor ele gera essa expectativa. Qual que é a ideia? O consumidor ter a plena ciência de que... Agora, uma questão que eu acho importante a gente discutir, se der tempo, é o tamanho dos contratos. Sim. Como que o camarada vai saber ou ter todas essas informações? E aí você começa a ter algumas novas ideias, algumas alternativas do que. O que é relevante tem que estar num quadro resumo do contrato. Então o cara tem que saber quanto que ele vai pagar, que pode ter esse atraso de 180 dias, se é que a gente vai chamar isso de atraso, porque se isso foi previsto, será que é atraso ou atraso é só a partir dessa data? Mas o mais importante é o consumidor. Já que isso está em todos os contratos, que a sua expectativa esteja alinhada com esse prazo de 180 dias. Então, atraso de obra, assim, atraso de obra depende dessa análise. O camarada vai comprar, se falaram janeiro de 2012, bom, se tem a cláusula de 180 de 2014, 180 dias, então a sugestão, olha, programe-se para receber entre janeiro e junho. Essa seria a sugestão. Então saiba, você internauta, que todos os contratos prevêem esta cláusula de tolerância. Que nome bonito e chique. Portanto, projete já 6 meses para frente. Agora eu faço uma pergunta. Só uma questão sobre isso. Eu me deparei 2 vezes com uma cláusula que permitiria entrega com 180 dias de antecedência. O que num primeiro momento pareceu extremamente benéfico para o consumidor, depois pensando um pouco melhor, também acabei analisando, percebendo que é uma cláusula também complicada. Apesar de ser muito interessante para o consumidor receber um imóvel com 180 dias de antecedência, até antes do prazo, né? Vamos fazer logo esse sonho, vamos fazer andar mais rápido do que ele estava planejado. Só que isso também traz alguns prejuízos que pode ser que o consumidor não preveja isso no momento de recebimento das chaves com antecedência. O valor que ele vai pagar vai ser um valor que ele vai ter que pagar antecipadamente aquele planejado. De repente, se ele já estiver morando num outro imóvel, está alugado, esse contrato ainda está válido de locação. Será que ele vai ter que pagar esse contrato de locação até o fim? Ele vai conseguir sair, vai conseguir entrar em contato com o locatário? Se ele estiver para vender o imóvel, já estiver vendido, ou estiver para vender, como é que ele vai fazer se ele depende desse dinheiro da venda para efetuar o pagamento, né, dessa parcela de chaves, que é chamado? Então também essa cláusula de antecedência na entrega de 180 dias, também num primeiro momento,
chama um pouco a atenção e não é bom o consumidor... Ficar feliz com a existência Exatamente. dela. Mas daí, aí o camarada não tem saída, né? Falou assim, olha, se atrasar é ruim, se adiantar é ruim. Mas o Marcelo falou uma coisa interessante, assim, e aí, como é que o cara faz, então? Se ele atrasar, ele se lascou. Se adiantar, ele se lascou também. Mas eu acho que a resposta, Vitor, é justamente analisar tudo isso antes de comprar o imóvel. Mas olha só, mas eu queria dar uma outra proposta, que é a seguinte. Informação. Como é que ele sai disso? Eu estou me colocando na posição desse consumidor que o Marcelo colocou. E também do que recebeu adiantado ou do que recebeu atrasado. Quais são as sugestões? Tinha um jogador de futebol que falava o seguinte, eu não vou falar porque é adversário não é do time que eu gosto, mas a frase é boa, apesar disso. Perguntaram se ele treinava muito para pegar a bola difícil. Ele falou assim, não, eu só treino para pegar a bola fácil, porque eu não posso falhar nas bolas fáceis, nas difíceis ainda eu tenho alguma justificativa. Então, o dia a dia é resolvível, né? Nesse sentido de, olha, a ideia é eu entregar, enfim, na hora. Isso é para ser o dia a dia. Situações como essa, e você vai ter consumidores que, na sua grande maioria, vão ficar satisfeitos com o adiantamento, porque vão poder mudar, planejar. E alguns que, como o Marcelo colocou, eles vão ficar numa situação difícil, porque não provisionaram recursos para isso, ou vão estar num contrato de locação. Qual é o caminho para esses consumidores? O que eles fazem? Todas as construtoras têm áreas de relacionamento com o cliente. Todas. Dentro desse caminho, qual que seria a primeira opção? O consumidor procura a área de relacionamento com o consumidor da empresa e coloca a situação dele. Então é o seguinte, olha, minha situação é o seguinte, o contrato prevê isso, para alguns pode ser bom, para alguns pode ser ruim, mas o meu caso, aconteceu isso. Eu preciso que vocês me ajudem a viabilizar. Eu até quero receber antes, mas esse valor que eu iria pagar no começo, eu preciso de um auxílio para que isso seja colocado de uma forma e tente, de alguma forma, renegociar. O que eu tenho visto é que quando o consumidor apresenta uma casualidade nesse ponto, na sua grande maioria as construtoras buscam resolver. Porque o custo do litígio para as construtoras também é muito ruim. Então, o litígio não resolve o problema de ninguém, aliás, só aumenta. Então, ele pode buscar os canais de relacionamento das construtoras para tentar uma solução. E se não tiver solução, enfim, aí os caminhos... São já conhecidos, São já conhecidos de todos. Agora, então, a outra pergunta. Atrasou. É devido IPTU e condomínio? Vamos fazer assim, as perguntas fáceis você fala para mim. As Marcelo? difíceis você pergunta para o Marcelo. Marcelo... Vamos um por um. O IPTU é devido condomínio, comece com um deles. Mas é uma questão que muita gente me questiona e olha que eu não sou da área. Então, eu entendo particularmente que não é devido. Tá? O IPTU, tanto o IPTU quanto o condomínio, eles vão ser devidos pelo consumidor a partir do momento que ele for emitido na posse. E quando que o consumidor vai ser formalmente emitido na posse? Quando ele receber as chaves, quando ele puder entrar no apartamento. Não é o habite, pelo menos na minha visão, como defendem algumas incorporadoras, mas sim, e também não é a instalação do condomínio. O condomínio pode estar instalado sem que um condômino ou vários em particular tenham recebido a sua unidade autônoma, seja por problema estrutural ou por cronograma de entrega das unidades. Então, no meu entendimento, se a obra está atrasada, o consumidor não tem que pagar nem o IPTU, nem o condomínio. E só vai começar a arcar com essas obrigações a partir do momento que for formalmente emitido na posse, isso é, a partir do momento que receber as chaves da sua unidade. Doutor Vitor? Eu não sei se eu concordo ou se eu discordo do Marcelo. Eu vou dar uma análise, vou fazer uma análise de Você algumas vai mostrar situações. aqui os dois caminhos, né? Eu vou fazer uma análise de algumas situações. Assim, o condomínio e o IPTU tem que ser pago. Bom, a discussão é por quem? Que tem que pagar o IPTU, a municipalidade tem que receber o IPTU e o condomínio, existe um custo de manutenção daquela infraestrutura que tem que ser custeado. A questão é se vai ser custeado pelo incorporador ou pelos adquirentes nessa situação. É que eu acho que a questão no dia a dia ela tem uma série de peculiaridades. Então, Marcelo, o que às vezes acontece?
para instalação. Então eu preciso entregar um apartamento para você. Vou te colocar num personagem então, aqui. Você é um personagem. É bonitinho, apartamento, pelo menos? Uma graça. Então, tá bom. Uma graça. Assim, 3 dormitórios, 30 metros quadrados. Né? Mas qual que é a dificuldade, muitas vezes? Eu preciso entregar. Existem consumidores em todas as situações. O camarada que vai chegar, nossa, ótimo, graças a Deus, vai comparecer na assembleia de instalação do condomínio, vai pegar a sua chave e vai entrar no imóvel. Esse não tem dúvida que tem que pagar. Ponto. Qual é a outra situação? Eu convoquei a assembleia para a instalação do condomínio, você não compareceu, ou convoquei a assembleia, você mudou de endereço, você fez um contrato comigo, mudou o endereço, não atualizou o endereço, então o único endereço que eu tenho para te comunicar é o que está lá, você não aparece, não recebe o apartamento, e aí fica a discussão, bom, mas será que a Rosana foi convocada ou não foi? Será que eu não te entreguei, mas o endereço que eu tinha não mais existe, ou é outra pessoa, com quem que vai ficar essa responsabilidade? Então essa é uma situação, isso é extremamente comum, muito comum. Até porque deve ser o pessoal que mora de aluguel, né? Mora de aluguel, muda, são N situações. Então, essa é uma terceira. Uma outra situação é que, para muitos consumidores, o momento da chave é o momento de uma parcela grande, em geral. E muitas vezes o consumidor não tem o dinheiro para botar o dinheiro das chaves. Então é o camarada que não aparece para receber as chaves, muitas vezes. Por quê? Porque ele não vai ter o dinheiro. Ele vai esperar juntar o dinheiro. Então aí, como é que fica nessa situação do camarada que foi chamado para aparecer, não apareceu porque ele não tinha dinheiro para botar chaves? Com quem que fica essas obrigações? Então, tentando responder, né, saindo da problemática, indo para a solucionática, qual que é a minha opinião sobre todas essas questões? O camarada que recebeu, foi lá, pegou as chaves, paga. Nos dois casos, ou o endereço não está atualizado, ou ele não apareceu porque ele não queria, não é responsabilidade da incorporadora por isso, porque o consumidor, por alguma questão, não foi lá e não recebeu. Agora, o que pode acontecer? Olha, se a incorporadora está com atraso ou demora para instalar o condomínio, ou não faz a convocação de uma forma adequada e tem algum problema. Aí, nessas situações, aí é claro, o consumidor não teve a chance de receber a unidade imobiliária, ele não pode ficar com o custo de pagar por algo que ele não teve a chance de ser emitido na posse. Então, a resposta dependeria de analisar a situação concreta, que na prática pode ser um pouco mais complexa. É que, pelo que eu percebi aqui, o Marcelo parte do princípio que o consumidor é o de boa fé, né? Mas eu também parto. O que eu tento colocar... Eu sempre parto, como é o dia a dia. Não, mas isso que eu ia falar, eu até agora não tinha essa visão. Nem me passava na cabeça essas possibilidades. Mas, pois é, isso porque eu nem lembrei de todas, mas tem muito mais. Bom, continuando aqui com as minhas perguntas, que eu até anotei aqui. O consumidor vai ler lá no contrato que ele tem que pagar corretagem e SAT. O que é isto e se é devido, não é devido, e qual vem sendo o entendimento dos nossos tribunais? Então, o SAT, eu vou ser muito sincero que eu também não sei o que é. Tá? Se alguém souber alguma vez, por favor, vou falar, anota aí. Se puder colocar naquela serviço de assessoria técnica imobiliária. Mas o que isso significa, acho que é praticamente um conceito. Nem os incorporadores mesmo sabem o que isso significa. Então, já peguei contratos em que SAT... que o serviço de assessoria técnico imobiliária é descrito como a prestação de informações sobre o imóvel, acompanhamento e obtenção de documentação, e eu já vi uma das maiores incorporadoras do país, dizendo que SAT é a prestação de serviços advocatícios especializados, o que, de certa maneira, é assustador, uma vez que essas incorporadoras não possuem legitimidade para oferecer e prestar serviços de advocacia. Mas deixando essa questão um pouco de lado, como é que funciona? De fato, os contratos trazem a obrigação do consumidor arcar com os custos de corretagem e com custos desse serviço de assessoria técnica imobiliária. O problema não é a corretagem por si é um contrato válido perante o Código Civil, perante o ordenamento jurídico, inclusive uma atividade plenamente reconhecida, tá? Uma atividade profissional reconhecida pela Constituição Federal, inclusive por todo o nosso sistema jurídico. Qual é o problema da corretagem?
nesses casos da cobrança. Isso. Por que a corretagem vem trazendo tantos problemas para os consumidores? Em boa parte dos casos, o consumidor não tem a opção de escolher pela contratação ou não de um corretor. Isso. Esse que é a grande falha hoje, na minha visão, na prestação de serviço das incorporadoras. Teve um empreendimento lançado em São Paulo esse ano, em que o consumidor não podia adentrar no estande de venda sem que estivesse com um corretor. E se ele tentasse entrar, ia ser simplesmente seria-lhe outorgado um corretor naquele momento. Então, a partir daquele momento, ele teria um corretor que ajudaria aspas ou não, a entender melhor o empreendimento e, se consumado, arcaria então com os custos desse corretor. Então, esse que é um problema trazido hoje trazido no Judiciário. Existe uma ação civil pública do Ministério Público contra uma incorporadora específica, MRV Engenharia, discutindo exatamente essa questão com sentença de procedência em primeira instância. Agora a questão vai ser analisada pelo Tribunal de Justiça para ver como fica esse problema. Mas então o que eu tenho visto na prática é que, assim, se o consumidor adentrar no estande de vendas com o seu próprio corretor, é um cenário. Se o consumidor não pretende ter um corretor, mas não lhe é dada a oportunidade de adquirir sem que seja através de um corretor, é um cenário 2. Ainda podemos ter inclusive um terceiro cenário, de que o consumidor não pretendia ter um corretor, mas que no estande de vendas achou que fosse mais fácil para ele efetivar a compra através de um corretor. E escolher esse corretor. E escolher um corretor. No mínimo um simpático, né? Sim, perfeitamente. Então a gente tem essas três possibilidades. Então a questão em si não é a corretagem, não é em todos os casos que o consumidor não vai ter que arcar com os custos de corretagem. Tá? Na minha visão, o consumidor não vai arcar se a ele não for dada a oportunidade de fazer a contratação, se adquirir a unidade, sem a presença de um corretor. Até porque, pelo nosso Código de Defesa do Consumidor, isso é venda casada. O oferecimento de um serviço, para você adquirir um serviço, você tem que contratar um outro obrigatoriamente. Então, há consumidores entrando na justiça para discutir se é devido ou não o pagamento, tanto do SAT quanto da corretagem. Isso. E hoje, se colocar na balança, ou no Estado de São Paulo, no Brasil, como vem sendo a decisão dos nossos tribunais? Já há uma decisão definitiva ou ainda não? A questão da corretagem está bem dividida nos tribunais. No primeiro momento, estavam dando ganho de causa para o consumidor. Mas atualmente, pelo menos no estado de São Paulo principalmente, o estado de São Paulo é que concentra maior número de ações nesse sentido, e hoje tem um equilíbrio maior, com tendência de que o consumidor seja assim condenado, seja assim obrigado a arcar com os custos da corretagem, em qualquer uma dessas hipóteses que eu mencionei, no que pese essa pendência dessa ação civil pública do Ministério Público proposta na 15ª Vara Civil do Fórum de São Paulo, do Fórum Central. Por quê? O argumento do Judiciário é o seguinte: se o consumidor não arcar com esse custo diretamente, ele vai arcar com esse custo indiretamente. Ou seja, a incorporadora vai embutir esse custo no valor do imóvel e o consumidor vai arcar com ele sem saber. Aí a nossa velha discussão de se o consumidor... seria razoável. O que é melhor para o consumidor? Pagar sabendo o que está pagando ou pagar sem saber pelo que está pagando? Mas é uma outra discussão, para uma outra oportunidade. Mas então a tendência hoje no estado de São Paulo, a tendência hoje no Brasil é de um certo equilíbrio. Não dá ainda para apontar qual lado vai sair vencedor nesse debate. Questão contrária da SAT. O Serviço de Assessoria Técnica Imobiliária vem majoritariamente sendo condenado pelos tribunais brasileiros. Vem entendido que há uma prática abusiva assim, dos fornecedores, inclusive em alguns casos mandando a devolução em dobro nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, internauta, haja, defenda seus direitos. Mas eu quero, claro, que ouvir o professor Vitor. Ficou tão bom. Eu acho que são algumas... Tentando colocar, respondendo a mesma situação, mas com uma moldura talvez diferente. Eu acho que são algumas possibilidades. Eu preciso analisar com quem... Porque o corretor pode trabalhar para o consumidor, pode trabalhar para a incorporadora, para a incorporadora que está vendendo também. Então, essa é uma outra forma de analisar. Eu acho que o que vem sendo discutido, eu concordo com as informações que o Marcelo colocou,
Mas eu acho que o pano de fundo é o seguinte, está atrelado à não obrigatoriedade, né? Não vejo a corretagem como uma questão ilegal, muito pelo contrário, existe lei específica que trata dos contratos de corretagem, os corretores, a sua grande maioria, prestam um excelente serviço e muitas vezes nos contratos, quando vai ao stand, ele está ali, foi colocado como um mecanismo que a construtora entendeu que era o mecanismo correto para disponibilizar a venda. Se isso é venda casada ou não, eu no primeiro momento eu tendo a dizer que não me parece, até porque o dinheiro é destinado para pessoas diferentes, né? Mas se esse corretor é funcionário da incorporadora, ele está lá, quem está pagando ele é a incorporadora? Não, porque os corretores eles trabalham até por conta da legislação, eles trabalham para eles, sem nenhuma relação com a incorporadora. Mas, então, mas como é que ele chegou no stand? Por N razões, ou por parceria da incorporadora com alguma imobiliária ou algo do tipo, por meio desses contratos. Mas o fato de eu trabalhar em parceria não significa que eu seja empregado. Os corretores não assinam nada em nome das empresas. Eles não assinam, eles têm inclusive se ele falar alguma inverdade ou der alguma orientação equivocada para o consumidor, ele tem responsabilidade pessoal por aquilo que ele alega. Eles têm que ser imparciais, né? Tem que guardar uma certa imparcialidade. Essa é como o Marcelo colocou. Agora, como que eu vou analisar a imparcialidade? Eu vou analisar o seguinte, ele me disse verdade ou mentira. Ponto. Então, vai dizer o seguinte, olha, eu vou te falar uma experiência própria. Eu fui comprar, né, acabei não comprando um apartamento. Eu cheguei e perguntei para o corretor, eu falei assim, olha, não tinha gostado da cozinha, eu falei assim, eu posso derrubar essa cozinha? Ele gaguejou um pouco, pode, eu falei assim, olha, você não quer conferir com o engenheiro e você me responde depois? E ele voltou com a informação correta que não poderia. Então, prestou um serviço adequado. Mas vamos supor que eu tivesse ficado com a primeira hipótese, tivesse comprado com aquela expectativa, e eu não poderia derrubar a cozinha porque era uma coluna em tal lugar. Então foi um serviço teria sido um serviço mal executado e aquele corretor seria responsável, inclusive individualmente, por isso. Da SAT, que tem várias discussões, na grande maioria dos tribunais entendido, isso foi objeto até de um termo de ajustamento de conduta no Ministério Público de São Paulo, o Conselho Superior do Ministério Público não homologou esse acordo, mas o ponto que se coloca é colocar a SAT como uma questão de possibilidade, não uma questão de obrigatoriedade. Então, o consumidor ele tem que saber que o serviço é facultativo e não imposto. Então, o problema não é no serviço, o problema é na imposição. Então, se a gente tiver algum problema na prática, às vezes a prática pode ser um pouco diferente da teoria, sabe o seguinte, olha, realmente foi facultado ou foi imposto? Então, se o consumidor demonstrar que foi imposto, está irregular. Se ele demonstrar que ele teve essa possibilidade de excluir isso, aí está regular. É o mesmo caso da corretagem. Pelo menos entendo que a corretagem, se imposta, ela também vai ter um caráter de abusividade. E o que eu acho muito importante da SAT é que as incorporadoras consigam, enfim, chegar num consenso quanto ao objeto da SAT. Então, não adianta falar que aqueceu ou que deixou de concordar, deixou de aquecer. Então, por exemplo, uma SAT com prestação de serviço de serviço de advocacia especializado é um contrato que é nulo, tá? Porque a incorporadora não tem esse poder, não tem essa legitimidade. Ainda que o consumidor concorde num primeiro momento, depois ele pode discutir isso na justiça se ele não tinha o devido conhecimento de que esse contrato poderia ser nulo. Esse contrato não poderia ser executado. O que eu vejo como fundamento das decisões da justiça condenando a SAT é exatamente a falta de informação do consumidor do que isso significa. Ninguém consegue chegar num consenso, todo mundo sabe, tá bom, um contrato de prestação de serviços, mas que envolve o quê? Onde vai? Até onde vai, quais os limites, qual o alcance. Esse é o grande problema hoje. E eu acho que o que é mais complicado nisso tudo é a questão da imparcialidade. Né? Porque você está pagando para a incorporadora, você precisa de conselhos jurídicos, assessoria jurídica, para lhe defender, mas quem está pagando é justamente quem você está comprando. Há uma confusão aí, né, nisto. Mas eu espero que realmente as empresas se ajustem, né? Tira o SAT, deixa a corretagem, já que está se entendendo, mas deixando muito claro, e aí eu não abro mão do meu entendimento. Se o corretor que lhe foi apresentado no stand
Ele acompanhou e fez a compra e não falou tudo o que devia. Ele ocultou fatos, negou informação. Quem vai responder é a incorporadora, sim, e não só o corretor. Porque a teoria da aparência, a teoria da transparência e quem lhe apresentou esse corretor foi a incorporadora, porque estava dentro do estande da incorporadora. Não sei se meus colegas concordam comigo ou não, mas a minha opinião é essa. Alguém quer falar agora? Olha, eu tenho bastante preocupação com essa junção, essa cola de responsabilidade. Por várias questões, analisando do ponto de vista mais geral, se você falar o seguinte, olha, qual é o inconveniente da incorporadora assumir a responsabilidade? Tem instrumentos para isso. Eu faço um contrato de seguro, eu tenho instrumentos para isso. Quem está pagando a conta disso é o consumidor. Não tem almoço grátis. Então, se essa obrigação solidária gera um custo maior, então eu até brinco, dependendo do quão longe você vai, é culpa da mãe, porque se a mãe não tivesse parido o sujeito, ele não teria nascido, não teria feito a escola, a faculdade. Mas, grosso modo, a gente entender a questão da causalidade adequada, né? Até que ponto a interferência da incorporadora foi essencial para que tivesse aquela questão. Então, eu vejo com preocupação quando se cria uma cadeia de responsabilidade muito grande. Aproveitando uma situação que tem decisões já nos tribunais, que é corresponsabilizar o agente financeiro. Então, você pega dinheiro no banco para comprar um apartamento. Já existem decisões dos tribunais responsabilizando a instituição financeira quando houver vício construtivo. Então, aí o banco vai dizer o seguinte, poxa, mas eu emprestei o dinheiro para que ele comprasse o apartamento. E agora eu vou ter que responder 2 vezes porque ele não comprou e se o problema tem vício. Então, o que a gente, de alguma forma, acompanha nos tribunais, e eu no meu caso, assim, com preocupação, porque eu acho que isso gera uma grande insegurança jurídica, e a insegurança jurídica ela traz algumas questões, desde retração de mercado. Então, fala assim, olha, se eu não sei exatamente sobre o que eu vou ser responsável, eu não consigo criar um ambiente de previsão daquilo que eu vou ser responsável, das duas uma. Ou eu vou oferecer um serviço muito caro para o consumidor, já que eu não sei todos os riscos que estão envolvidos, ou eu vou parar de oferecer. Então, a minha análise, eu diria o seguinte, eu acho que a legislação, ela dá instrumentos de responsabilização para o corretor, pessoal ou para imobiliário. Então, eu não entendo que se houve uma falha pessoal, no caso específico da corretagem, tem regulamentação própria para isso, que isso repasse para a pessoa do vendedor. Eu acho que a responsabilidade para no corretor. Mas são posições. Não, posições. E não vamos nem para intervalo, porque ainda tem muita coisa para falar. O que o consumidor pode fazer quando há problema após a entrega de vício? Tipo, você vai pendurar um quadro, ele não fica porque a parede está torta. Você vai instalar um box, não dá porque está torto, parede torta, chão torto, ou o material é horrível, enfim. O que o consumidor pode fazer? A lei determina que as incorporadoras respondam pelos vícios construtivos no prazo de 5 anos da data da entrega da obra. Então, qualquer problema que surja nesse período de 5 anos, o consumidor vai ter o direito de acionar, no primeiro momento, amigavelmente a construtora, no segundo momento, se o caso, através das vias judiciais, para que ela conserte ou para que indenize, se não for possível, o conserto, né, do problema estrutural. Fora isso, decorridos esses 5 anos, se for um problema de difícil constatação pelo consumidor, a gente entra no que o direito vai chamar de vício redibitório. Aqueles defeitos que não são aparentes, que não são fáceis de serem percebidos, mas que se tornaram possíveis, acabaram sendo percebidos pelo consumidor depois de um certo prazo de tempo, às vezes superior ao prazo de 5 anos previsto no Código Civil. Nesse caso, o consumidor também vai poder reclamar, mas, salvo engano, num prazo não superior a 1 ano, a partir do momento da descoberta desse defeito, né, desse vício construtivo.
Então é bom o consumidor ficar esperto quanto a esses prazos e não perdê-lo, exercê-lo de maneira célere e rápida, para fim de ter sua pretensão. Aí eu pergunto, né, vale a pena ao internauta, ou é possível ou não, ele fiscalizar a obra durante a mesma para ver se impedir, talvez, esses defeitos absurdos que a gente ouve falar, ou não? Ele pode ir lá com o engenheiro, falar, estou aqui com o engenheiro, quero entrar, ver como é que está meu apartamento. Isso é possível, não é possível? Vale a pena, não vale a pena? Olha, eu nunca vi, é muito comum os consumidores irem visitar a obra, né? Põe lá o chapeuzinho, tira foto, mostra onde que vai ser o quarto, etc. Existe uma questão que é importante, que é o consumidor receber o apartamento. Então, eu acho que a análise durante a obra, se o consumidor ou o grupo de consumidores, porque uma situação como essa, em geral, há a defesa de um grupo, né? Se a gente estiver falando de um prédio, então eu preciso entender se aquele consumidor, individualmente, ele vai ter legitimidade para defender o interesse de todo o grupo. Mas o que eu coloco, e o consumidor ele tem que fazer o seguinte, ele vai receber a unidade tem que ser recebida e avaliada por um técnico. A construtora, em geral, se faz uma avaliação com o engenheiro da construtora, e o consumidor tem total possibilidade ou disponibilidade de levar um engenheiro da sua confiança para fazer as medições. Olha, parede torta, é o que mais... Eu não sei qual é o problema da parede torta, mas esse acho que é um problema universal. Tem parede torta, problemas de construção, mas são problemas simples e resolvíveis. Então, quais são os caminhos? Tentando responder sua pergunta. O consumidor pode, durante as obras, aparecer com um engenheiro. Se ele entender ou tiver receio disso, faça a solicitação na incorporadora ou, mais tardar, vai entrar com uma ação para isso. Na grande maioria dos casos, isso se mostra totalmente inócuo, não tem razão de ser. A obra está pronta, ele vai receber o apartamento, recebe com o engenheiro, ele assina uma vistoria. Se ele não concordar ou verificar qualquer defeito, é importante que ele registre os problemas que ele identificou. Às vezes o consumidor, eu vou de novo, né, usando experiência própria, eu recebi meu apartamento, eu sou leigo, eu sou advogado, né, mal entendo de lei, quanto mais de engenharia. Achei que estava lindo, apartamento maravilhoso, etc. Eu fui colocar um espelho, não cabia, porque a parede era um losango e não um quadrado. Eu perdi o meu prazo, né? Essa que é a discussão para isso. O que eu fiz no caso? Eu falei assim, olha, era uma parede, eu não tinha usado, por favor, vocês venham aqui e consertam. No meu caso foi relativamente feliz, porque a incorporadora... E porque você é advogado. Não sei se eu sou advogado, não sei se eles sabiam que eu era advogado, não sei se eles fizeram toda essa análise prévia. Eu acho que existe uma questão hoje importante, que é as empresas se preocupando com o atendimento, porque um consumidor insatisfeito, Sim. Ele vai no PROCON, ele entra com ação, fica no stand e quebra o stand, fica irritado, etc. Então, eu acho que a ideia é ir lá e resolver. Eu acho que as empresas hoje, na sua grande maioria, se conscientizaram disso. E vale a pena, então, não receber as chaves exigindo o reparo imediato? Sim, é uma prática extremamente comum de acontecer. As pessoas se recusam a receber as chaves, dependendo da gravidade do problema do apartamento, e ao passo, nessa hipótese, as construtoras vão previamente consertar esses defeitos e só posteriormente o consumidor vai aceitar receber as chaves. Garantia do imóvel. É o que a gente estava discutindo aqui agora. Um prazo de 5 anos pelo Código Civil, e se o defeito for oculto, for de difícil constatação, prazo máximo, salvo engano, é de 1 ano. Agora, pelo Código de Defesa do Consumidor, o prazo seria inferior, inclusive, ao do Código Civil, mas que não teria, o prazo do Código de Defesa do Consumidor é de 90 dias, mas que seria plenamente possível a utilização do prazo do Código de Defesa do Código Civil, que é superior ao do CDC. Existe uma discussão, enfim, teria que ter um programa só para discutir prescrição e decadência. Nossa Senhora! No Código Civil e com a defesa do consumidor. Nossa Senhora! Para saber se 90 dias é prazo constitutivo de direito, mas a prática que tem sido colocada é o prazo de 5 anos, né, para vício.
o Marcelo colocou, né, deixa de receber as chaves, pode ser que depende, de repente para o consumidor está uma parede torta, mas ele já muda para o apartamento e nesse meio tempo vai resolvendo aquele problema. O que é muito comum, janela que entra água. Então, assim, né, o que a gente... E às vezes a janela que entra água, quando que o consumidor descobre? Quando chove. Assim, esse é o caso típico. Então, às vezes ele recebeu o apartamento, ficou ou num só dia chuvinha, de sol, num dia de sol, ou só chuvinha fina, ou só chuva para a esquerda, de repente chove para a direita, e aí é que o consumidor vê o problema. E aí, obviamente, que ele tem esse prazo para reclamar. Quando você fala em defeito, né, o que é comum nos contratos também? A legislação permite uma certa diferença de metragem, então isso é uma questão comum. Pela legislação, até 5% para mais ou 5% para menos. Normalmente é para menos, né? A incidência... Não tem... Tô brincando. Olha, não, mas é que a questão é o seguinte, às vezes é erro mesmo, não tem... Porque não tem ganho. Uhum. Assim, a não ser que você consiga fazer 5% a menos em tudo, porque... Eu nunca vi um caso desse, mas em geral o que eu vejo é realmente um certo equilíbrio, né? Perde um pouquinho aqui, ganha um pouquinho ali. Então isso a própria legislação diz Permite. que aceita. Alguns consumidores ficam insatisfeitos, falam assim, poxa, mas eu paguei por metro, então 5% de tantos metros daria tanto. Isso quando é judicializado, às vezes a ideia é falar assim, olha, mas isso é até pela complexidade da construção de um prédio, entende-se que os 5% seria algo aceitável, razoável. Então esse é um ponto que o consumidor tem que... Porque alguns consumidores são mais detalhistas, recebe o apartamento com uma fita métrica, e aí fazem a medição correta, Tem consumidor que até mede metro cúbico para verificar se está faltando espaço de ar no apartamento, considerando o piso. Mas aí são alguns exageros. Gente... Tomar muito cuidado com as informações de metragem, se a área é privativa, se envolve muitas vezes essa área. Então vamos lá, o consumidor vai comprar um apartamento de 170 metros quadrados. Pode ser que nesses 170 metros quadrados esteja inclusa a área da garagem, por exemplo. Então o consumidor tem que prestar atenção nesses aspectos para depois ter o seu legítimo direito de reclamação frente às construtoras. Porque ele pode receber um de 130, né? Ele pode receber área comum, útil. Né? Área útil. Exato. Pode ter um hall privativo, soma com 2 vagas na garagem e acaba chegando nesses 130 metros quadrados. Muito cuidado. Eu vou fazer uma pergunta que devia ter sido feita no começo, mas no curso do programa eu acabei vendo que talvez muitos consumidores não saibam distinguir a diferença entre construtora e incorporadora, né? Qual dos dois vai aclarar para o consumidor, ou se é a mesma coisa, como é que é? É que às vezes para o consumidor o fato é o seguinte, às vezes para o consumidor é a cadeia de tantas empresas que o que ele quer é o apartamento. Assim, não importa se o gato é preto ou branco, desde que pegue rato é o que importa. Mas a incorporadora ela vai ter a obrigação de fazer o que nós chamamos de incorporação imobiliária, né? Tem a verificar com os critérios do terreno, incorporar o terreno, se tem 2 ou 3 terrenos, fazer o processo de incorporação. A construtora é quem sobe o prédio. Pronto. É quem escolhido pelo incorporador. Escolhido pelo incorporador. Então, é isso. Um sobe o prédio e outro organiza. Em poucas palavras, é isso. E pode ser o próprio incorporador, pode ser o construtor também. Então, mas na hora daquela pesquisa de com quem comprar, o consumidor tem que também analisar a construtora e a incorporadora, só a incorporadora, só a construtora, essa pesquisa que ele tem que fazer. Inclusive lá eu anotei aqui o site, é o Sindec. Ele faz nos dois? Ele faz o nome de... Existem 2 questões importantes também, né? Seria importante fazer nos dois porque quem vende é o incorporador. E quem constrói é a construtora. Então, às vezes o consumidor ele vai reclamar contra quem? Às vezes ele vai contra o incorporador, às vezes ele vai contra o construtor, às vezes ele vai contra os dois. Então é importante o consumidor checar os dois. Essas informações são sempre muito visíveis, muito claras. Essa semana eu estive no programa Gente que Fala e veio lá então para a pauta de debate uma decisão recente do STJ determinando que todo o valor pago pelo consumidor
num caso de rescisão, fosse devolvido de uma vez só. E essa decisão foi comemorada, embora não, que eu saiba, não tenha sido a primeira. Professor Vitor, explicando para o nosso consumidor como era antes e como está sendo visto agora pelo Judiciário essa questão. Não, existia uma prática que era comum, que era mais ou menos assim, eu pagava 10 parcelas de 1.000, e aí eu rescindia o contrato tinha uma cláusula que era devolução em iguais parcelas. Então essa era a prática. Hoje, a gente, pelo menos ultimamente, eu não vejo mais essa questão acontecer. O que você vê muitas vezes nos contratos é a devolução mediante um prazo, né? Às vezes de 30 dias, 40 dias, 50 dias, que muitas vezes é um prazo necessário, hábil, para que a construtora se organize e coloque aquilo numa fila de pagamento. Mas o que aconteceu era isso. Então, o que era? O consumidor que pagou em 10 vai receber em 10, o que na prática se mostrou que não faz sentido, porque no final das contas ela já recebeu os 10, então ela teria essa disponibilidade de devolver isso de uma vez só. Às vezes a questão é o prazo. Olha, eu te devolvo, mas eu preciso de 30, 40, 50 dias. E é nesse prazo eu te faço ressarcimento. O que é razoável? O que parece razoável. Né? O que parece razoável. Só também nessa questão de rescisão, era aquela antiga prática contratual de falar que o consumidor perderia todas as parcelas pagas ou que perderia um valor de 50%, 60%, 70% das parcelas pagas. O que hoje já está sedimentado pelos tribunais superiores, de que em caso de rescisão o consumidor vai ser restituído um montante, alguma coisa entre 80% e 90% do valor total pago. Esses outros 10%, 20%, o que tem se entendido é que fica-se para a construtora, para a incorporadora, por conta de custos com contrato, custos de marketing, custos operacionais. Então também ficar esperto quanto a isso e saber se o consumidor tem direito sim à restituição na ordem de 80% a 90% das parcelas pagas. Muito bem. Sem intervalo, sem nada, nosso programa está chegando ao fim, acho que a gente ficaria aqui debatendo muito mais. Eu vou passar a palavra aos meus convidados para se despedirem. Lembrando, né, que é o último programa nosso do ano. Doutor Marcelo? Não tem sexta-feira que vem? Não tem, só janeiro agora. Bom, então, só para concluir, pedir para que os consumidores prestem muita atenção na hora de fazerem uma compra, seja de um apartamento novo na planta, ou seja, um apartamento usado, atentarem-se para as questões aqui colocadas, e também um pedido para as incorporadoras e para as construtoras, que vem melhorando bastante nesse aspecto, mas no sentido de prestar informações claras e precisas, continuarem nessa crescente, nessa tentativa de resolução dos conflitos, sem precisar do socorro judiciário. Também desejar a todos Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que 2014 repleto de realizações pessoais e profissionais para todo mundo. Muito obrigada. Doutor Vitor? Quem sabe um 2014 com apartamento novo, né? Boa sorte. Já que boa sorte, compre um apartamento. Mais um Feliz Natal, boas festas. Acho que a gente já discutiu aqui exaustivamente o tema. Acho que talvez numa oportunidade a gente detalhe um pouco mais. Mas agradecer o convite e fico sempre à disposição. Muito obrigada. Internauta, cuidado na hora de comprar seu apartamento. Consulte um advogado, eu acho que vai te eliminar muitos problemas. E claro, finalizando, Feliz Natal, cheio de paz, cheio de luz, com muita fraternidade, solidariedade e um ano grandioso, né, com muitas realizações, saúde, dinheiro sim, que é importante, amor, paz, e que apesar da Copa e que ganha o Brasil, não vamos esquecer que vamos ter eleições e que nós temos que ter muita consciência para construir um Brasil melhor. A Copa vai tentar atrapalhar todo esse processo que se inicia ano que vem, mas em junho nós começamos a gritar e nós temos que continuar gritando. Muito amor, muita paz, felicidades a todos vocês e até janeiro.
Lifebuoy é uma marca de sabonete antibacteriano. Foi lançado em 1894 na Inglaterra, depois da Revolução Industrial, como uma forma eficaz e acessível no combate a germes e bactérias, dando, né, uma condição de saúde melhor para as pessoas. A missão social de Lifebuoy é ensinar o hábito correto de lavar as mãos, para com isso ajudar a população a prevenir doenças. Nada melhor do que a união de Unilever e Pastoral para que a gente entregue essa missão. Nós temos voluntários no país inteiro, em 21 países, para orientar a família sobre os cuidados de saúde e desenvolvimento da criança. Ela vem, brinca, tem a pesagem, sempre tem o lanchinho que ela se diverte, então é bem importante. Lifebuoy desenvolveu um programa para ensinar o hábito de lavar as mãos à população. Nós vamos envolver cerca de 30 mil voluntários para levar a informação junto às famílias. A primeira etapa é a conscientização